Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live de sábado, sempre às 18h30 no Instagram. E depois esse vídeo estará disponível no YouTube, no meu canal Dani Lobo. Para quem quiser, quem não puder assistir agora, pode assistir depois. Olá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui para a gente bater mais um papo legal. A gente tem, falado por tantas coisas e hoje tem um assunto tão interessante que eu acho que vai ser muito bacana. Eu vou dar só mais alguns segundos para o pessoal terminar de ir entrando para começar a falar, porque o assunto de hoje é importante a gente acompanhar e entender passo a passo. Oi, Vera, nos encontramos de novo, né? Todo mundo aqui, estamos vendo sempre. Dayana também, pessoal que fez curso hoje de meditação, que fez sintonização, todo mundo aqui presente, que bacana. Então vamos lá. Oi, Zezé, Mônica, Lília. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Muito bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês. Vamos começar a falar do nosso assunto de hoje. Bom, eu coloquei como tema da live de hoje conectando-se à saúde, abundância e prosperidade cósmica através das terapias holísticas / quânticas. Então vamos entender isso, né? O que eu quis trazer com isso? A gente sempre pensa muito, é claro, isso é um fator importante na nossa vida, a gente sempre quer estar com boa saúde, a gente quer estar bem conectado, a gente quer estar próspero, né? Quer que a abundância flua pela nossa vida. Isso é uma coisa, claro, importante para todos nós, é uma coisa que todos buscamos. E eu coloquei, depois eu vou chegar através das terapias holísticas e terapias quânticas, a gente vai chegar lá. O que é importante para a gente estar bem afinado com o universo? A gente precisa entender alguns pontos fundamentais para isso. Esses pontos são os seguintes. Primeiro, o universo é Deus, o campo quântico, o nome que vocês quiserem usar. Deus criou o universo e criou suas leis. Então, tudo que acontece no nosso universo está dentro da lei. Então, é importante a gente ter a consciência que essas leis existem, essas leis universais, e que tudo aquilo que a gente faz e tudo que o plano superior faz por nós, independente da frequência mais alta, frequência mais baixa, todo mundo só pode agir dentro da lei universal. Então a gente tem alguns pontos dessas leis universais principais, senão seria uma live só sobre as leis universais, mas pontos importantes para pontuar aqui com vocês. Primeiro, lei da causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Então, toda ação que eu faço tem uma reação. Segunda lei importantíssima que está ligada à lei da causa e efeito, que é a lei do livre-arbítrio. Então, significa o quê? Que Deus, que é a inteligência suprema, criador de tudo que existe, ele me deu o livre-arbítrio. Significa o quê? Eu tenho o meu direito de escolha. Eu posso escolher o que eu quiser. Eu posso viver o que eu quiser viver e pelo livre-arbítrio tem a lei da causa e efeito. Significa o quê? Eu faço as minhas escolhas e eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. Porque essas escolhas têm uma consequência. Aí vai dizer assim, poxa, mas o que isso tem a ver com a abundância, com a prosperidade? Tem tudo a ver. Porque a gente tem que se perguntar que escolhas eu estou fazendo e se eu estou afinada com a lei universal. E olha que coisa bacana. Deus, vamos só para esclarecer, o nome de Deus na física quântica, eles chamam de campo quântico. Campo quântico, o que a gente chama de Deus, é rigorosamente a mesma coisa, tá? Então pode ser Deus, inteligência suprema, criador de tudo que existe. Eu gosto de inteligência suprema porque eu acho que é importante a gente entender que tudo que acontece aqui não existe acaso, não existe coincidência, tudo existe uma inteligência por trás de tudo. E essa inteligência criou essas leis e ela própria age dentro das leis que ela criou e nós também, só que nós muitas vezes nós desconhecemos as leis. Então a gente fica meio perdido, na verdade, né?
sem saber o que está fazendo. Então isso é uma das coisas que eu quero esclarecer aqui hoje. Então, repetindo, algumas leis muito importantes. Lei do livre-arbítrio, que nós temos o direito de escolher, e lei da causa e efeito, que toda ação gera uma reação. Então, tudo aquilo que eu faço tem uma reação. Mas o que isso tem a ver com abundância e prosperidade? Tem a ver de como eu me comporto com a vida. E outra coisa importantíssima que a gente tem que pensar, que quando a gente fala cosmos, universo, Deus, campo quântico, é tudo a mesma coisa. Deus, vou chamar Deus, que é o nome que todo mundo usa mais. Deus tem tudo em abundância para nos oferecer. Na mente, na inteligência suprema, só existe amor, abundância, saúde e prosperidade. Para Deus só existe isso. Tudo diferente disso que nós vivemos é fruto do nosso mau uso do livre-arbítrio. É fruto das nossas escolhas. Por isso que o livre-arbítrio é importante. Então, a física quântica diz que a física quântica agora, na ciência, é o que prova a existência de uma inteligência suprema, que eles chamam de campo quântico. Eles estão, para quem gosta do assunto, eu recomendo se aprofundar no assunto, que é muito interessante. Eles estão descobrindo o que eles chamam de dark matter, quer dizer, de matéria escura, do buraco negro, das galáxias, do universo, o espaço. Esse espaço entre os planetas que parece vazio, eles chamam essa matéria de matéria escura. Essa matéria escura, que eles chamam de dark matter, eles descobriram que está 100% viva, que é 100% energia, que não existe vazio, que nós somos todos uma coisa só. Então a física quântica está explicando cientificamente o que em muitas escrituras sagradas e culturas a gente já ouve, que a separação é uma ilusão, que nós somos todos uma coisa só. Então a física quântica diz o seguinte, que quando você alcança, você se conecta ao campo quântico, que é o outro nome de Deus, e vamos traduzir aqui porque quântico é um nome que está muito na moda, então agora tudo é quântico, é cura quântica, é terapia quântica, é não sei o que quântico, é a técnica da abobrinha verde quântica, tudo é quântico. O que significa quântico? A física quântica é o quê? É a física das possibilidades. Enquanto quando a gente fala que alguma coisa é quântica, a gente está dizendo que existem infinitas possibilidades. Existem essas infinitas possibilidades que depende de nós escolher. As possibilidades estão lá. O campo quântico está tudo aberto para a gente escolhe se quiser. E o que nos impede, às vezes, de escolher uma coisa boa? As nossas memórias passadas que a gente já falou aqui, a bagagem espiritual que a gente traz, que às vezes a gente se culpa, a gente se condena, a gente se critica. E isso nos afasta da prosperidade, da abundância e da saúde, porque uma tá ligada na outra, tá? Uma tá ligada na outra. Quando eu digo prosperidade e abundância, eu não me refiro só à prosperidade e abundância material. Eu me refiro à prosperidade e abundância de uma forma holística e espiritual. É um conjunto. Você se sente próspera. E quando você se sente próspera, você se torna próspera. Então eu vou falar hoje alguns pontinhos, algumas dicas que a gente pode começar a mexer, porque o que eu quero aqui? Eu quero mostrar para vocês, compartilhar com vocês que a gente tem que mudar a forma com que a gente lida com as informações. A gente tem que mudar a forma como a gente lida com a vida, como a gente raciocina. Vamos lembrar que existe essa inteligência suprema, que tudo sabe, que tudo permeia, que está em todos os lugares, inclusive dentro de nós, que é o que nós chamamos de eu superior, eu divino, divindade interior, Atman. Cada cultura isso vai ter um nome, é uma cua para os havaianos. Em cada cultura isso tem um nome. Então a gente tem que entender, a gente não pode digamos, apenas enxergar numa linha horizontal o que está acontecendo no mundo que a gente vê nos noticiários. A gente tem que conectar lá em cima. Porque a doença, a miséria, a pobreza,
Todas as coisas ruins são fruto da nossa cabeça, não são de Deus. Deus nunca criou isso. Nunca. Isso é uma coisa muito bacana que a gente tem que pensar. Todas as coisas negativas que a gente vê são fruto do uso do nosso livre-arbítrio. A gente que fabricou. Então, se eu, por ignorância, por não saber, por imaturidade, se eu fabriquei coisas que não são boas para mim, tudo bem, a gente não vai se criticar por isso. A gente fez o que podia no momento que a gente podia, porque a evolução é gradual, ela é lenta, a gente vai aprendendo aos poucos, por isso que a gente vive mais de uma vez. Mas a gente pode falar assim, opa, agora que eu tô tendo essas informações que antes eu não tinha, eu posso mudar isso aqui na hora que eu quiser. E aí fala assim, pô, mas mudar na hora que quiser? Sim, pode mudar tudo, gente. Olha que coisa bacana, a gente pode mudar tudo. E a gente pode começar, isso começa nas pequenas coisas. Aí vão as dicas que eu estava falando para vocês, algumas dicas que nos ajudam a usar a nossa energia com mais inteligência, com mais sabedoria. Porque nós somos co-criadores com Deus. Porque uma vez que um pedaço de Deus vive dentro de nós, Ele nos deu a oportunidade de co-criar. Quer dizer, nós temos um potencial enorme de criação. Mas o que a gente faz? A gente não sabe usar. Eu sempre me refiro aqui a Louise Hay, porque eu sou fã de carteirinha da Louise Hay, Você para Sempre. E ela, no documentário dela, quando ela conta a história da vida dela, que eu já até compartilhei nas dicas positivas várias vezes, ela diz assim, nós somos um computador sofisticado que a gente não sabe mexer. Então é isso que agora a gente tem que começar a aprender a mexer. Nesse computador que somos nós, vamos começar a usar a nossa máquina em nosso benefício. Né? Porque a gente tá igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a gente é muito reativo, né? A gente vai reagindo às situações que a vida traz e não é assim. Eu preciso ser assim? Não, mas não existe a lei do livre-arbítrio, então ela vai ser respeitada. Porque a lei do livre-arbítrio é absoluta, ninguém vai interferir nas suas escolhas, ninguém vai puxar você de dentro da sua casa e te tirar força para você mudar. A gente que tem que falar, opa, eu quero mudar. Mas quando a gente fala, eu quero mudar, a gente está usando o nosso livre-arbítrio e a gente está abrindo uma porta para receber uma ajuda superior. E aí a inteligência suprema manda essa ajuda por muitos caminhos. Então, eu queria falar agora de algumas dicas que a gente pode começar a trabalhar para o quê? Para a gente se alinhar à inteligência suprema, a divindade que vive dentro da gente, e para abrir essa porta da prosperidade, da saúde, da abundância, tá? Primeira dica importante, viva o momento presente, que é um problema que nós estamos tendo atualmente. O que eu quero dizer com viva o momento presente? Esteja presente naquilo que você está fazendo. Uma coisa que eu observo muito no meu dia a dia, quando eu saio na rua, em outros lugares, com as pessoas, é que as pessoas estão com muita dificuldade de se manterem no momento presente. O que isso significa? Você está aqui, vamos supor, você está estudando, você chegou à conclusão que hoje eu preciso estudar essa matéria aqui. Você está estudando, mas você está olhando o Facebook, mas você está falando com alguém que está ali do lado, você não está fazendo nada bem, porque você não está no momento presente. Se você sentou para estudar, estude. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que olhar o celular, ninguém vive mais sem celular hoje em dia, né? Nem rede social, isso é fato. Mas a questão é, eu vou falar assim, eu vou estudar agora, eu vou, sei lá, vou me programar para estudar durante 1 hora. Então eu só vou pegar o telefone quando essa 1 hora acabar. Eu vou manter a minha atenção, a minha concentração naquilo que eu quero. Isso é uma dica muito preciosa para a gente começar a mudar dentro de nós. É a mesma coisa, ou você tá arrumando a sua casa, ao mesmo tempo você vai estar ligando para alguém,
ou você tá vendo a outra coisa, você tá deixando a TV ligada que você quer ouvir, você não vai fazer nenhum bem, vai fazer tudo pela metade, e o pior, você vai gastar 4 vezes mais energia do que você precisaria. Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou uma pessoa, com o inglês se fala multitask, eu sou multitarefas, eu sou uma pessoa que faço muitas coisas ao mesmo tempo. Isso não é uma qualidade, isso é uma dispersão. Ser multitarefas é fazer várias coisas, mas não ao mesmo tempo, é uma de cada vez. Se eu vou estudar, quando eu terminar de estudar, eu vou fazer o meu treino, meu exercício físico, vou lá, vou treinar. Como não adianta, você tá treinando lá, você tá malhando, tá treinando e tá no telefone enquanto você tá correndo, ou tá andando, ou você para ali e você responde. Aí você diz assim, desculpa, é que eu tô treinando, depois a gente se fala com calma, quer dizer, nem você falou com a pessoa bem e nem você treinou. Porque quando você fala assim, vou treinar, e você deixa atitude no exercício físico, naquilo que você está fazendo, naquele movimento que você está fazendo, é um tipo de exercício de meditação. Você está usando a sua energia e você está se concentrando, você está levando o seu foco para o movimento. Terminou o treino, dá aquela sentadinha para dar uma descansada, pega seu telefone e responde tudo que você tiver para responder. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que isso gasta energia desnecessária? Por quê? Porque você gasta menos energia se você fizer uma coisa de cada vez, e é um treinamento mental, de concentração, de foco. A gente perde muito foco, a gente espalha demais. A gente tem que direcionar. Por quê? Porque você é co-criador com Deus. Então, se você direcionar a sua energia para um ponto, aquilo vai crescer e vai se multiplicar. Se você espalha ela para várias direções, ela não flui. Uma outra dica importante no sentido profissional. Aquela pessoa que ela é, sei lá, eu tô aqui falando uma coisa imaginária, não tô falando de ninguém não, tá? A pessoa, ela trabalha como, sei lá, personal trainer, ela também faz um artesanato que ela vende, ela também faz um tipo de, vende, sei lá, um produto natural, bacana, tá perdendo foco. Nunca vai ser próspera. Sabe por quê? Porque ela está dispersando a energia dela. Escolha uma linha de trabalho, invista nessa linha de trabalho, e vai vir até outras coisas que vão complementar essa linha. Por exemplo, eu dei o exemplo de um personal trainer. Então, imagina um personal trainer que ele está treinando, aí ele foca nesse trabalho, ele se aprofunda, ele procura oferecer um serviço cada vez melhor para os clientes dele. E aí depois, futuramente, ele abre uma confecção de roupas para treino, de acordo... Isso sim, uma coisa que venha depois da outra. Mas a coisa, eu sou personal trainer, mas eu também sou corretor imobiliário, que também faço, de vez em quando eu pego os serviços de uma outra coisa. Isso não, isso dispersa a gente. Escolha aquilo que você gosta, aquilo que você sente que é o seu caminho, que você acredita, invista naquilo e deixa que com o tempo vai ter desdobramentos e o trabalho, o serviço que você oferece, ele pode até aumentar, desde que ele não perca o seu foco, que você esteja no mesmo foco, né? Eu tô falando isso porque isso é uma coisa que eu noto muito. E observem isso, pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo e coisas muito diferentes, normalmente não são bem-sucedidas. Porque elas se perdem, elas dispersam. Então, essa coisa que eu tô falando de tô estudando, vou só estudar. Agora é meu tempo de eu ver minhas redes sociais. Então agora eu vou sentar e eu vou me dedicar e vou ficar lá um tempo e vou curtir, vou abrir meu Instagram, meu Face, vou ver o Twitter, vou fazer o que for. Não importa, é o seu tempo. Terminou o seu tempo, vai fazer outra tarefa. Você é multitarefa, a pessoa tem filho pequeno,
é dono de casa, trabalha, né? Tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar tem bicho, tem cachorro, tem gato. Eu entendo, mas selecione suas tarefas uma a uma. Resolva uma, depois a outra, e você vai ver que seu tempo vai render e você vai chegar no final do dia menos cansado, porque a pessoa que se dispersa muito, ela cansa demais. E às vezes a gente vai ao nosso limite, aí começa o que? Afetar a nossa saúde. Outra coisa importante, precisamos dormir. Dormir é fundamental para a gente ter uma boa saúde. Mas vocês entendem o que eu quero dizer da conexão com o universo? Que existem as leis. Um outro exemplo, falando da prosperidade. Para você viver a prosperidade, você precisa sentir-se próspero. Você precisa acreditar em você. E lembra, gente, eu vou repetir isso muitas vezes hoje ainda. O universo tem tudo para nos dar. A gente só precisa se conectar. Como é que a gente se conecta ao universo? Pelo sentimento. Então, aquilo que eu sinto é que eu vou receber. Começa pelo pensamento. Porque o pensamento vai me levar ao sentimento. Mas quando o pensamento e o sentimento se unirem, eu acessei o campo quântico. E se eu acessei o campo quântico, eu acessei o campo das infinitas possibilidades. Então eu posso criar e plasmar neste plano tudo o que eu quiser. Um exemplo que a Louise Hay dava em relação à prosperidade, eu assistia muitas palestras dela no YouTube, então eu me lembro de ter ouvido isso, achei muito interessante. Ela comentou um caso de uma cliente que ela tinha e que a reclamação dessa cliente dela é que ela não era próspera, ou que ela não ganhava dinheiro suficiente para o que ela queria na vida, porque ela precisava. E aí ela comentou e a Louise Hay falou para ela, olha só o que você faz. Você está dizendo, aí ela dizia, poxa, eu faço afirmação, eu falo, eu penso positivo, mas eu não alcanço essa prosperidade. Aí ela, por algum motivo, ela comentou com a Louise Hay que ela, quando precisava imprimir alguma coisa que era importante para ela levava para imprimir no escritório da empresa, para que ela não gastasse a tinta da impressora dela de casa. Aí a Louise Hay falou para ela, vem cá, como é que você quer ser próspera se você, com essa atitude, está dizendo para o universo que você está vivendo a escassez, você está dizendo que você não tem condições de comprar uma tinta de impressora e imprimir na sua casa, você está dizendo que você precisa dos outros para isso. Então, como é que você quer a prosperidade se você age como se ela não fizesse parte de você? Dá para entender o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo o princípio que a Louise Hay falou? E que é exatamente isso? Veja bem, uma coisa é direcionar os nossos investimentos. Outra coisa é a gente viver em estado de escassez. É completamente diferente. Quando você se encolhe, o universo se encolhe junto. Você está dizendo o que para o universo? Olha, universo, não me manda não, porque eu não preciso. Eu vivo bem com pouco. Mas quando você se expande, você diz o que para o universo? Eu preciso de mais. O que eu estou falando aqui, eu quero deixar isso bem claro, não é para ninguém sair rasgando dinheiro, não é isso. Invista com consciência e direcione os seus investimentos, mas nunca se encolha perante o universo. Um exemplo. Por exemplo, eu sou terapeuta holística, eu tenho um investimento material das coisas que eu faço, né? O que a gente trabalha de curso, por exemplo, eu não estou aqui fazendo essa live, para isso eu preciso de uma boa conexão de internet, eu faço pelo telefone, eu preciso de um bom telefone, eu preciso de um bom roteador. Por quê? Porque o meu trabalho hoje é online. Se o meu trabalho é online, eu não acho que eu vou poder realizar um bom trabalho, oferecer um bom serviço aos meus clientes, se eu não tiver um telefone de qualidade, um roteador de qualidade, uma internet de alta velocidade.
Então, eu tenho que pensar o quê? A gente tem que ser o quê? Generoso. A generosidade. Eu sempre no meu trabalho, mais de 25 anos que eu trabalho com isso, eu nunca poupei nada, nem financeiro, nem emocional. Eu nunca poupei nada para os meus clientes, nem para os meus alunos. Eu sempre ofereci o melhor que eu tinha para oferecer. Mesmo que isso, durante um período da minha vida, fosse fazer que eu tivesse que abrir mão de não ter outras coisas para mim. Mas, por exemplo, meus clientes sempre tiveram as melhores, eu sempre procurei prover as melhores informações, porque eu estou sempre estudando, eu estou sempre lendo, eu estou sempre investindo em estudo. Assim eu posso oferecer um serviço melhor àqueles que me procuram. Então, o que eu quero dizer é que é isso que a gente tem que pensar. Faz uma reflexão rápida. Como você lida com o seu investimento naquilo que você faz? Você dá o seu melhor? Você pensa no seu melhor dentro do seu trabalho? A gente quer prosperidade. Como é que a gente lida com essa prosperidade? Qual é a mensagem que você está dizendo para o universo? É igual a pessoa que leva para imprimir na empresa o papel que ela poderia imprimir em casa, que é uma coisa dela pessoal. Essa é uma forma indireta, porque não adianta você dizer, eu sou próspera, e pega assim, mas eu não vou gastar isso não, porque, e se eu gastar, e se eu não tiver mês que vem? Claro que a gente pode e deve se planejar, a gente pode e deve se fazer uma poupança, ter um dinheirinho guardado se possível, não é isso que eu tô falando. Mas não podemos deixar de viver porque a gente pensa, mas quando eu tô aqui, mas eu não vou fazer uma viagem, eu não posso fazer a viagem, sabe por quê? Porque eu fico pensando, quando eu tiver com uma idade avançada, eu tenho que ter muito dinheiro guardado no banco, porque é melhor eu guardar esse dinheiro para uma emergência no futuro. Invista em você. A gente nem sabe quanto tempo a gente vai viver, gente. Não é dizer que você não quer ter sua casa própria, você não quer ter uma velhice, se Deus te permitir assim, viver até uma idade avançada, ter uma velhice mais confortável, claro que é importante, mas a gente não pode viver com um sentimento de escassez. A gente tem que viver com um sentimento de generosidade, abundância interior. Para que a gente precisa de 50 pares de sapato? Não. Mas a gente também não precisa viver com um, né? Não, eu só uso esse, eu só faço isso. O que você está dizendo para o universo? Que tá bom assim. Então, como é que o universo conversa com a gente? Pelos nossos sentimentos. Qual é o sentimento que você está emanando? Se, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou a favor de desperdício. Desperdício, para mim, é uma coisa que eu não acho legal. Mas eu não sou uma pessoa que vou controlar centímetros de alimento. Assim, um exemplo. Agora a gente está na pandemia, mas quando você vai para o restaurante que você come fora e que sobra comida, você pede para levar. Eu sou contra jogar aquela comida fora. Eu peço sempre, você pode colocar numa embalagem para viagem, por favor? Só que eu não levo para minha casa. Eu saio com aquela embalagem na mão e quando eu vejo alguém na rua que pode estar com fome, eu ofereço se ele quer aquela comida. Aquela comida iria para a lata do lixo, do restaurante. De repente vai matar a fome de alguém, eu já almocei e vou levar. Você não precisa, não. Eu vou levar aquela comida para casa porque aquilo já vai ser o meu almoço de amanhã, já é o meu, sei lá, o de depois. Você está dizendo o que para o universo? Que você vive na falta, que você vive na ausência. Você está dizendo que você não confia no universo, que ele vai te prover que você vai ter um almoço amanhã e vai ter um almoço no dia seguinte. Tá dando para mim entender o que eu quero dizer? Eu quero que vocês entendam que é o sentimento que a gente passa que o universo corresponde. O universo reage ao que você sente, ao que você é, e não só o que você fala, o que sai da sua boca. Por isso que às vezes a gente até fala umas coisas positivas, mas fala assim, comigo não funciona. Não funciona porque você está falando uma coisa e fazendo outra.
Você tem que começar falando, porque quando a gente repete coisas positivas, você repete, eu sou próspera, eu sou bem-sucedida, tudo dá certo pra mim, eu tô sempre na hora certa, no lugar certo. Você repete tanto isso que você vai começar a sentir. E quando esse pensamento juntar com o sentimento, as coisas começam a acontecer. Outra coisa importante, faça sempre a coisa certa. Haja sempre com honestidade, corretamente. Isso te conecta à prosperidade infinita do universo. Sabe por quê? Porque a divindade vive dentro de você. Quando a gente busca atalhos para chegar a algum lugar, lá dentro você sabe que isso não é legal. Então o que acontece? Você mesmo não se permite se conectar à prosperidade infinita. Então, faça sempre a coisa certa. Tipo, vamos falar de uma coisa bem simples. Você tem uma fila enorme, você vai lá e tenta furar a fila. Você vai se distanciar dessa abundância, dessa prosperidade infinita. Por quê? Porque você está tentando ludibriar a si próprio, a ninguém mais do que a você mesmo. E depois, pela lei da causa e efeito, toda ação gera uma reação, essa ação vai te render uma reação mais pra frente. É por esse motivo, amigos, que eu digo a vocês, não se preocupem em criticar nem em julgar o que a gente vê de errado que acontece no mundo. Sabe por quê? Porque a consciência de cada um já tem tudo registrado. Eles não precisam de nós. Julgar os outros é uma coisa que nos desce a frequência. Mais uma vez, a gente se afasta do campo quântico que só existe amor, prosperidade, abundância, saúde. Você quer viver isso? Então cultive esses sentimentos dentro de você. Faça você a coisa certa. Se o tá do teu lado não quer fazer, é responsabilidade dele. Ele vai ter lá a causa e efeito dele e uma hora esse efeito vai chegar. Porque a lei da causa e efeito não passa nem um grão de areia sem que a gente não colha. E justamente porque essa lei da causa e efeito existe, ela diz, tudo que você faz volta para você. Se você sempre praticar o bem, se você for uma pessoa honesta e praticar o bem e tomar as atitudes corretas, o que você vai colher se existe a lei da causa e efeito? Você só pode colher o bem, a honestidade e a correção. Porque você vai colher rigorosamente o que você plantar. Então é uma questão de inteligência e sabedoria plantar coisas boas e fazer o bem. E fazer o certo. Por quê? Para eu poder viver o certo. Porque aquele que pensa que é esperto, que dá um passinho agora, daqui a um tempo, pode, às vezes é no mesmo momento, às vezes é um pouco depois, vem a resposta de outro lado. Outra coisa importante, se conectar à prosperidade infinita do universo, à abundância infinita do universo, mandar para o universo, eu sou próspera, eu sou saudável, eu sou feliz, só coisas boas acontecem para mim, eu sou uma pessoa alegre, eu vivo a alegria, eu vivo o amor, seja generoso, mas não controle como o universo vai te devolver. Entrega! Sinta isso no seu coração e entregue, porque o universo, ele nos responde de formas que você jamais vai imaginar. Ou a gente faz assim, eu sou próspera, eu sou feliz, tudo dá certo pra mim, mas olha só, em 30 dias eu quero ter emagrecido 7 quilos e eu quero já estar ganhando X em 2 meses e eu quero comprar aquela casa, eu quero trocar por aquele carro. A gente limita quando a gente faz isso, a gente tenta controlar algo que a gente não tem como controlar, que a gente sequer tem consciência para saber como isso funciona. Então o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que dizer para Deus, para o universo, para o campo quântico? Eu sou bem-sucedida, eu sou próspera, eu sou saudável, eu sou bonita, eu me amo, tudo dá certo para mim. Eu tô sempre com pessoas que amam e me amam, eu tô vibrando bem. E deixa que o universo haja e coloque, e ele vai colocando você nas situações e aquilo vai acontecendo, e o nome disso chamam-se sincronicidades.
Quando as sincronicidades começam a acontecer, é que você acessou o campo quântico. Significa o quê? Que o seu pensamento e o seu sentimento se uniram na mesma coisa e aí você age como co-criador e você cria uma realidade nova. É só começar, gente. É uma experiência muito bacana. Eu convido a vocês, anotem num papel, põe no espelho do banheiro, põe no teu armário, escreva afirmações positivas sem limitar, sem dizer o quê. Escreva lá: eu me amo e sou uma pessoa amada por todos. Eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa boa, eu sou merecedora de todo o bem que o universo tem para me dar. Minha saúde é excelente, eu me alimento com comidas nutritivas e que me fazem bem. E você vai escrevendo o que você quiser e você põe no espelho do banheiro e você lê aquilo em voz alta para você todo dia. No início, às vezes a gente começa a falar isso, você fala assim: tudo dá certo pra mim, eu sou próspera, tá tudo ótimo, e você faz assim, você se sente meio ridículo. Você fala assim: tô falando uma coisa que não tá acontecendo. No primeiro dia. Quando você repete isso todo dia, daqui a uma semana, você tá falando e tá sentindo. E quando você começar a sentir, as coisas começam a acontecer. É impressionante. Aí você descobre o seguinte: se aconteceu para isso, pode acontecer para o resto. E lembrem do que eu falei, sejam generosos. Sejam generosos. Compartilhe um pouco, se você tem demais, se você tem sobrando, compartilhe um pouco do que você tem. Às vezes você vai compartilhar um bem material, às vezes você vai compartilhar um sorriso. Você vai compartilhar um bom dia com alguém, que você vai sorrir, vai dizer bom dia, e vai fazer o dia daquela pessoa mais feliz. Sabe, a gente tem que ser generoso com a vida, a gente tem que mostrar para o universo que a gente vive na abundância, a gente vive na prosperidade. Porque se eu tô compartilhando, se eu tô seguindo em frente, se eu tô até dando meu dinheiro para alguma coisa, se eu tô ajudando uma instituição de caridade, eu tô dizendo para o universo o seguinte: eu posso dar isso aqui porque eu sei que de onde veio esse vai vir muito mais para mim. E não só aquela coisa do recebe, só para mim, recebe e acumula, aí você fica sufocado de acúmulos internos e externos, a casa fica abarrotada de coisas que não servem para nada, e energeticamente você está acumulando aquilo dentro de você, e o que o universo faz? Você se encolhe, ele se encolhe também, porque ele responde o que você sente. E o que você sente se traduz nas suas ações, é quem você é e não só o que você fala. E eu disse no tema de hoje, eu falei que esse era o tema através das terapias holísticas e quânticas, né? Ou quânticas, depende do nome que cada um preferir. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você pode, eu coloco como terapia holística, que eu incluo, tá, gente, como terapia holística, Reiki, Yoga, Ho'oponopono, aromaterapia, massoterapia, acupuntura, auriculopuntura, tudo isso eu incluo, meditação, tudo, florais, para mim tudo isso está dentro do que eu chamo de terapia holística. Todas essas ferramentas são ferramentas preciosas para que a gente possa se alinhar com o cosmos, com o universo, para que a gente possa ser saudável, para a nossa saúde se equilibrar, para tudo isso. Mas não adianta se a gente só viver elas de uma forma superficial. O que é de uma forma superficial? Aí vou lá, fiz o curso de Reiki, aprendi o curso, ok, aplica assim. Terminou o curso, guardei a apostila dentro da gaveta em casa, não aplico o Reiki em mim. Você aprendeu com o ego, não com a alma. Para que a terapia holística, quântica, ela possa fazer o papel dela em você, você precisa abraçar ela com o seu coração. E o que seria isso, abraçar com o coração? Eu vou falar do Reiki, porque Reiki é o que eu trabalho, então é um exemplo que eu posso dar, que eu ensino, né? Fez o curso, vai para casa,
aplica. Lê sua apostila de novo. Lê a história do Reiki. Pensa naquelas pessoas que vieram antes de você, se conecta ao Reiki emocionalmente. Aí você vai para a internet, pega uns nomes lá, faz outras pesquisas, você vai se aprofundando, aplica na família, aplica no bicho de estimação, aplica na água, aplica na comida, experimenta, vivencia, traz aquilo para sua vida. Por exemplo, eu não trabalho com isso, mas uma coisa que eu considero muito bacana e também uma ferramenta poderosíssima para a gente se conectar ao cosmos, a yoga. Você é aluno de yoga, você é praticante de yoga, então pratique todo dia, ou pratique, 3, 4 vezes na semana. Não adianta você fazer yoga uma vez por semana ou de 15 em 15. A yoga, por exemplo, com os asanas, que são as posições que as pessoas fazem, ela trabalha uma série de coisas, beneficia o corpo, o sistema energético, mas ela trabalha uma coisa que a gente precisa muito hoje, que eu já falei, concentração. Você tem que estar numa posição e você tem que manter o foco para você conseguir ficar naquela posição. Você não tem como pensar em mais nada. Então, ela vai te trazer uma série de benefícios. Meditação. Não tenho palavras para meditação, para mim é um dos melhores caminhos para você se conectar com a divindade. Trabalha a sua concentração, trabalha a sua respiração. Tudo isso nos ajuda o quê? A direcionar a nossa energia. Quando você medita, que você usa uma técnica de respiração e que você está lá num mantra e que você está lá meditando, você está se conectando com esse mundo interior, com a sua energia. Quando você está na aula de yoga, você está se conectada na sua respiração. Você tá... O que é yoga? Yoga é o contato com Deus, gente. A yoga é isso. Existem vários tipos de yoga, mas basicamente yoga significa a gente ligar-se a Deus, a gente se conectar à divindade. Esse é o objetivo. Porque quando você se conecta à divindade, a sua saúde fica bem. E aí a gente sai do mundo da dispersão, das distrações, e a gente trabalha o foco. Aí quando você sai da sua aula de yoga, você consegue colocar o foco no seu trabalho, você consegue colocar o foco no tempo que você tem com a sua família, você consegue colocar o foco na sua vida. Você consegue direcionar a sua energia com sabedoria para que ela prospere. Porque Deus diz assim, meu filho, o que você quiser é seu, mas você tem que querer. Se você não me fala o que você quer, eu não vou dar sem você pedir. Basicamente é isso. Eu recomendo a todos assistirem novamente um documentário antigo que está no YouTube, O Segredo, que fala da lei da atração. A lei é uma graça o documentário, ele explica, ele ilustra essa questão que é importante da gente entender, que não é só o que a gente fala, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Você age como próspero? Você dá demonstrações para o universo que você confia nele? Se você tá, você tá na rua e às vezes até você pode estar com pouco dinheiro, mas tem alguém na rua que está precisando, você tem aquele ímpeto de dar aquele dinheiro para aquela pessoa que está na rua. Aí você fala assim, mas se eu der e se eu ficar sem? Você já disse pro universo que você não confia nele. Mas se você pega, não, eu vou dar, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai me prover, não vai me faltar. Pode ficar, meu irmão. E você entrega. Quais são as mensagens que você está mandando para o universo? Essa pergunta eu quero deixar aqui para que vocês levem essa reflexão. Qual é a mensagem que você está dando para o universo? Um outro exemplo, se o que você quer é encontrar um namorado ou uma namorada bacana, um companheiro ou uma companheira legal, qual é a mensagem que você está mandando para o universo? Que você está aberto para receber esse companheiro? Ou você diz assim, eu quero tanto um namorado, mas vem cá, você conversa com alguém, você sai de casa, você interage? Não. Eu fico em casa. Você entra num site, você bate um papo? Não. É a mesma coisa que eu digo, que eu vejo muito isso. Muitas mulheres reclamando que não tem alguém, que querem encontrar uma pessoa e não encontram. Essas mesmas mulheres eu ouço dizendo que nenhum homem presta, que não existe ninguém que seja fiel,
que todos os homens são mal intencionados. Aí eu falo, mas vem cá, como é que você vai achar que você vai encontrar uma pessoa bacana se as suas atitudes, os seus sentimentos estão dizendo que nenhum serve? Então é uma incoerência. Não adianta só falar eu quero encontrar uma pessoa legal. Meus sentimentos, eu tenho que estar aberta. Poxa, eu acredito que tem uma pessoa bacana? Claro que tem. Existem muitas pessoas bacanas aí, homens e mulheres. A gente só tem que se abrir. Abrir no sentimento, acreditar, pô, existe uma pessoa legal que está em algum lugar, eu vou me abrir porque ela vai chegar quando eu estiver pronta. Mas a gente tem que estar aberto para receber, como a gente tem que estar aberto para receber a saúde. Como é que a gente vai ter saúde se a gente só fala de doença? Né? Aí como essa questão da sua saúde, como você cuida de você? Né? A gente tem que perguntar, como é que a gente cuida da gente? Você cuida bem de você? Quando eu digo cuidar bem de você, você dorme à noite? Você procura... Eu sou contra qualquer tipo de atitude radical, tá? Mas você procura se alimentar com alimentos mais saudáveis? Pelo menos durante a semana, e no seu fim de semana você come aquela coisinha que você gosta diferente? Então a gente tem que pensar o que eu estou dizendo para o universo. Qual é a mensagem que eu estou mandando para ele? Se eu quero me relacionar bem com alguém, eu tenho que me sentir que eu estou aberta, que essa pessoa bacana, que existe alguém bacana que eu não sei quem ainda, mas eu estou aberta para receber, porque eu quero uma pessoa legal, porque eu sei que existe. É o sentimento, gente. É o sentimento. É esse sentimento que nos abre, né? E não dizer para o universo, olha universo, eu quero uma pessoa bacana, mas ele tem que ter tantos anos, ele tem que ser solteiro, não pode ter sido casado, tem que ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que trabalhar com isso, eu tenho que gostar da mesma coisa, também tem que ser Flamengo que nem eu. Não! Nós temos que parar de dizer ao universo como o universo vai nos prover. Nós temos que falar, eu estou conectada à prosperidade infinita do universo, abundância infinita para tudo na minha vida. Por quê? Porque eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou generosidade, eu pratico bem. Agora não esperem alcançar isso se quando é com você, você tenta encontrar um atalho. Ah não, porque eu vou... Até lá tem uma pessoa que eu conheço que ela vai tentar passar o meu currículo na frente dos outros. Não é legal. Você pode virar para uma amiga, falar, amiga, poxa, eu tô buscando um trabalho novo. Será que você pode levar o meu currículo lá onde você trabalha? Você entrega, né? Você entrega e você fala, Deus, fiz a minha parte. Entreguei meu currículo. Se for para o meu bem mais elevado, eu vou ser chamada. Aí se não for chamada, porque tem alguma coisa melhor esperando por você, ali talvez não fosse seu lugar. Mas não aquela coisa, não, eu vou pedir pro outro passar na frente dos outros, não é legal, gente. Lembrem sempre disso, vamos nos conectar ao bem. E vamos nos desligar do que não é bom. Pra gente viver o bem, a gente tem que nos conectar ao bem. E uma outra coisa interessante, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão que a gente fala muito, fulano de tal deu um salto quântico. Eu não sei se vocês estão acostumados com essa expressão. Ele teve um salto quântico. O que é um salto quântico? É um salto de consciência. Eu estou vivendo nesse mundo aqui, esse mundo material, horizontal, e só vejo isso, acho que o mundo é isso aqui que está aqui, porque é a pandemia, o coronavírus, é a crise. Esquece isso. Para a inteligência suprema não existe crise, não existe pandemia, não existe nada. Se conecta a ela e as coisas vão acontecer para você. Então, salto quântico é quando a gente verticaliza, é quando a gente se conecta à inteligência suprema e a gente entende que é ela que dita como as coisas são, e se eu alcançar esse campo quântico, eu vou atrair para a minha vida, eu vou plasmar na minha vida coisas maravilhosas. Gente, nós estamos em transição planetária, entrando na nova era. Nós ganhamos o direito de saber essas informações. Nós ganhamos o direito de
de evoluir com consciência. Vamos usar isso ao nosso favor. Vamos confiar como uma vez eu ouvi uma coisa tão bonita do Osho. Foi na época que as pessoas mandavam muito PowerPoint, aquelas mensagens. Eu ouvi uma coisa muito bonita e aquilo ficou gravado no meu coração, que ele dizia assim, por que Deus criou tantas flores se só as rosas já seriam suficientes? Por que Deus criou tantos tipos de passarinho se só o beija-flor bastava? Por que Deus criou tantos tipos, a natureza tão diferente, se só a floresta tropical seria? Aí ele diz no final, porque para Deus não existe conceito de pobreza. Para Deus só existe abundância. Então, o que nós precisamos é vibrar no nosso sentimento esta abundância, que é divina. E nós somos seres divinos porque Deus vive dentro da gente. Nós temos esse direito, nós precisamos só nos abrir para isso. Então vamos nos abrir para essa prosperidade como um jardim florido, confiando que de onde veio esse, vem muito mais. Porque às vezes a gente toma as nossas decisões, infelizmente, baseados no medo. No medo de mudar. Mas se eu mudar de trabalho, como é que vai ser? E se não der certo? E se eu não sair? Se eu mudar de relacionamento, eu tô nesse relacionamento, eu tô infeliz. Mas o novo, como é que vai? A gente não pode viver em função do medo, gente. O novo é bom, eu digo sempre isso para os meus clientes. O novo é muito bom. Vamos confiar no novo. Não é que a gente vai saindo, fazendo as coisas pelos pés, pelas mãos, não é isso. Mas se o seu coração te diz assim, tá na hora de mudar, abrace o novo. Porque para o universo, para a inteligência suprema, o que a gente gostaria? A gente gostaria de fazer assim, primeiro me mostra como vai ser a minha vida, depois eu mudo. Isso é o que a gente, que todos nós de alguma forma a gente gostaria. Mas para a inteligência suprema muda e confia em mim e depois eu te entrego o que você quer. Porque senão a gente não cresce, não aprende. Eu só tô olhando aqui para ver a hora para eu não me perder. Tô quase terminando meu tempo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. A técnica que vocês escolham, que quer que vocês façam, abracem com amor. E outra coisa que eu queria dizer que eu acho muito importante, não economizem em investir em vocês mesmos. Quando a gente faz um curso, quando a gente busca uma terapia, você está investindo em você. Às vezes a gente gasta dinheiro com uma roupa, às vezes a gente gasta dinheiro numa noite tomando cerveja. E às vezes a gente fala, vou pagar isso nesse curso, mas esse preço aqui eu acho que é um pouco caro. Você está investindo em você mesma. Você está investindo em si mesmo, você vai levar para sempre, isso não tem preço. É um investimento em você que você vai carregar dentro de você. Aí entra aquela coisa, qual é a minha prioridade? Às vezes você gasta uma nota num pacote de carnaval, mas não gasta num curso que vai te trazer um aprendizado mais profundo, que de repente vai ser a chave que vai te ajudar você a mudar e dar uma guinada na sua vida. Às vezes aquele curso que está ali vai te abrir uma porta dentro de você que você vai se identificar, vai tocar o seu coração e você invista em você. Nós somos o nosso maior investimento. Eu nunca economizei nos meus cursos. Eu sempre escolhi as pessoas com quem eu fiz curso pelo meu coração. Você tem direito de pesquisar. Pesquisa com quem você se afina. Com quem fala, poxa, aquela proposta dela tem tudo a ver com o que eu penso, com o que eu sinto. A nossa energia deu certo. Então é ali que você tem que seguir com aquela pessoa e depois você vai caminhar sozinho. Invista em você. A gente vai estar valorizando a gente está investindo na nossa espiritualidade, no nosso autoconhecimento, na nossa mudança interior. Roupa vai ficar velha, vai rasgar, vai sair da moda, não serve mais. Outras coisas, qualquer bem material vai, mas o investimento no conhecimento, no estudo, você leva para sempre, para essa e para outras vidas.
E por falar em estudo, eu queria dizer que hoje é o Dia Internacional do Reiki. Então, eu queria dar parabéns a todos os reikianos que estão aqui assistindo, aos meus alunos, aos que não são meus alunos, que o Dia Internacional do Reiki é uma coisa muito bacana, que é uma história muito bonita, e hoje o Reiki está no mundo inteiro, trazendo tanta cura, tanta coisa boa para tantas pessoas, né? Então, amigos, eu estou quase terminando. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: vamos levar essas reflexões hoje e lembrem, invistam em você, na sua espiritualidade, seja próspero, confie em você, acredite em você, invista naquilo que você sabe, empurra a distração para o lado, vai fazer alguma coisa que vai realmente te acrescentar e que você vai levar para o resto da vida, né? Eu queria dizer a vocês que sábado que vem tem curso de Ho'oponopono, dia 29 tem curso de Reiki 1, em outubro tem Cristais Novo começando, e eu sempre posto os cursos nas dicas positivas. Quem não tiver nas dicas positivas, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu adiciono vocês nas dicas. E quando eu tô falando de curso, não tô falando só porque eu dou curso, não é o meu, não, tô falando com todos os profissionais. E qualquer curso de artesanato, curso que você está investindo na sua área profissional, nós temos que investir naquilo que nós gostamos, isso é foco. O despertar da consciência, eu tenho consciência planetária mês que vem, curso da consciência planetária, a gente já teve a primeira aula, mas são aulas independentes, é uma aula por mês, então qualquer pessoa pode entrar em qualquer mês, para a gente acessar a quinta dimensão, é um trabalho individual de cada um. Então, eu falo isso, invista em você, é um dinheiro muito bem investido, o dinheiro que você investe no seu autoconhecimento, o dinheiro que você investe nas suas capacitações daquilo que você faz, que você ama. É muito melhor do que você gastar dinheiro, às vezes, com uma bolsa, um sapato, que depois vai acabar, o conhecimento você vai levar para sempre, né? Vamos acreditar em nós e dizer para o universo: eu sou próspera, eu sou generosa, eu invisto em mim porque eu acredito em mim, eu estou aberta para aprender, porque ninguém nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Gente, a minha maior alegria é estudar, gente. E vocês sabem que cada vez que eu estudo uma coisa nova, que eu aprendo uma coisa nova, a primeira coisa que eu penso é assim: vou levar isso para aula, ou vou falar isso na live de sábado, ou vou levar isso para o curso tal. Porque o universo é expansão e quanto mais eu compartilho com vocês, mais informação chega. E assim por diante. Então eu desejo sinceramente, vamos dar um salto quântico, vamos expandir a nossa consciência e vamos expandir e nos abrir para tudo que a inteligência suprema tem para nos dar, porque lembre-se, o universo é feito de infinitas possibilidades, é só o que você escolher, o que você vai viver. Mas lembra, não é o que você fala, é o que você sente. São as suas atitudes. Então, tem curso sobre Atlântida, consciência planetária, a gente fala sobre Atlântida. Tá? Consciência planetária é expansão de consciência. Então, tudo que tiver a ver com expansão de consciência, a gente fala na consciência planetária. No curso do tarô, tem minhas alunas do tarô que estão aqui, que a gente olha para dentro da gente, que é um autoconhecimento profundo, que tem tantas respostas. Gente, a gente tem tanta coisa bacana para explorar, para conhecer, para aprender, para estudar, né? A yoga, o qigong, que é uma coisa maravilhosa, tai chi, cada um vai aonde se afina, cada um vai aonde a coisa caminha lá. A Atlântida, gente, eu falo sobre a Atlântida dentro da consciência planetária. Manda uma mensagem no direct, me adiciona no WhatsApp que eu coloco vocês nas dicas positivas e acrescento na dica planetária. Nossa, Lorena, obrigada por estar assistindo. Gente, a Lorena é uma pessoa tão bacana. Olha, a Lorena é coordenadora de um trabalho maravilhoso chamado Projeto Voar, que leva café da manhã para moradores de rua. Toda quinta-feira, e o Projeto Voar tem outros dias em outros bairros. Eu tô tendo a oportunidade, eu recebi a oportunidade através do meu amigo Alexandre Coutinho de conhecer o Projeto Voar e tá lá com a Lorena. Eu vou falar para vocês, gente, é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. São distribuídos 450 kits de café da manhã todos os dias, todas as quintas-feiras. Olha que trabalho bacana, isso é a prosperidade e a abundância do universo, e só cresce.
Eu tenho 18 segundos para terminar. Então, olha, gratidão a vocês. O exemplo do Projeto Voar, o exemplo da conversa fraterna, tantos exemplos bons, isso é prosperidade infinita do universo, isso é generosidade. Vamos abraçar